Os negócios locais precisam da mídia local? Sim, e você vê que tem uma evolução, tá? Porque, por exemplo, há uns anos atrás, nós falamos dos anos 90, e antes dos anos 90, você tinha aqueles jornais de bairro, que era uma mídia local, que funcionava super bem. Os jornais de Campinas, durante muitos anos, foram um dos principais caminhos de divulgação. Nós chegamos a ter até durante um período uma versão do Notícias Já, que era baratinho, para ponto de ônibus. Você tinha um metro que era gratuito uma época para você receber. Você tinha jornais diários. E tinha aqueles... Tinha um que era o jornal de domingo, é só domingo. Só domingo. E tinha força comercial, muito, né? Muito. E era caríssimo fazer investimento. Então, os negócios locais sempre precisaram dessa mídia local. É lógico que, por exemplo, hoje nós fomos partindo para um digital, principalmente para uma campanha, por exemplo, do Google Ads, que você consegue fazer Google Location, que coloca uma quilometragem em volta, aparece o anúncio. Se a pessoa procura a tua marca, você coloca na rede de pesquisa, isso não deixa de ser localização, mas a gente trabalha não como local, mas como geolocalização em cima disso. Você também tem os caminhos dos digitais out of home, por exemplo, você vê a Shampoo, por exemplo, tem várias hoje em dia até a placa de rua tem mídia eletrônica que você consegue acompanhar. Antigamente era só a placa, que também ajudaria. E como cresceu esse formato de mídia, né? Muito, OH. muito. Impressionante. Quem pensava nisso há, sei lá, 10 anos atrás ia chamar de maluco. E Como é que pode milhão de possibilidades que dá para fazer com isso, né? Você sabe mas cresceu proporcionalmente aos outros veículos, cresceu um absurdo. Muito. Assim, eu acho mega acessível. Os valores não são altos, na sua grande maioria. Sim. A Elemídia, que virou Eletromídia depois, quando ela começou com a proposta de fazer elevador, eu falava, cara, é fantástico. Mas dependendo do prédio que você está no Cambuí, você tem que subir 15 andares. Lento, devagar. Você está 2 minutos dentro do elevador. Você não tem nada para fazer ali. Às vezes tem alguém que você nem conhece, fica aquele clima ruim, olha pra TV. Aí você finge que tá lendo lá alguma coisa na TV. É muito mais fácil, quebra muito mais aquele gelo. Sim. A Shampoo que eu citei, por exemplo, das placas de rua, mesmo quando ela é só comunicação visual, a gente consegue fazer um posicionamento de local, de marca. Por exemplo, lançou, vamos lá, Blue Lord, a gente pega em volta do galeria, a gente coloca as plaquinhas todas marcando o teu território. A setinha, né? A setinha. Isso porque se você quiser. Mas se você quiser só fazer posicionamento de marca, é muito melhor. Porque se você vai fazer isso com placas de outdoor, a gente está falando de pelo menos 10, 15 placas, um investimento muito mais alto. Sim. Então você tem muito recurso. Existem alternativas, né? Tem. E, por exemplo, quando você vai para o interior, Turnogueira, Cosmópolis, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, carro de som funciona ainda. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho 1 ano e pouco, faz 10, 15 anos atrás. Durante um período eles estavam inaugurando lojas. Então eles pegavam lojas multimarcas de qualquer cidade, transformava numa loja que era do grupo, que chamava One Store. Sim. E qual que era a história? Você tinha que ir na sua loja vender pelo menos metade de produtos Marisol e a outra metade você venderia o que você queria. Sim. Aí o pessoal lá em Jaraguá do Sul, ou um marqueteiro lá não sei onde, enfim, chegava e falou, não, vamos fazer as ações, vai inaugurar a loja lá, sei lá, Itatiba, qualquer cidade, enfim. Ó, vai inaugurar, tem que fazer as ações de marketing, essa e aquela. Aí o cara olhava assim e falava, mas sabe o que funciona aqui na cidade, sei lá, X? Aqui, isso aí funciona, mas o que funciona mesmo é a Brasília do rapaz lá, do Pedro, que passa aqui gritando, atenção, vai, isso que funciona. E não tem como o marketing que está lá numa capital, no outro lugar, entender da regionalização, né? Sim. É muito doido isso, que é o que você está falando. Não, e funciona. Ainda tem carro de som, panfletagem ainda funciona em alguns mercados. Hoje, cada vez mais, você pega a região metropolitana de Campinas, pega Campinas, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, você não consegue tanto panfletar, porque é muito condomínio. Sim. Você não consegue entrar dentro dele. Mas durante muito tempo, dentro de condomínio mesmo, tinha as revistas do condomínio. Sim. Você adentrava de uma outra forma. Então, o negócio local precisa da mídia local. Até existem algumas, mas não a quantidade que tinha antigamente. Não, o meu bairro ainda tem um folhetinho. De vez em quando chega lá em casa, tem vários anúnciozinhos de... Mas eu moro em apartamento de condomínio, já local. não entra. Já não chega. Lá em casa Eu sei que tem a revista do Gramado, que circula lá dentro. Tem umas 2 ou 3 aí. A do Parque Prado eu acho que ainda está ativa ainda. Isso, tem no Parque Prado. Tem até dentro da própria Sociedade Hípica de Campinas, lá tem uma revista local agora. Mas são bolhas, né? Enfim. Sim, e você tem que olhar essa parte do marketing local mesmo. Nós tivemos durante algum tempo algumas franquias que nós trabalhávamos como agência de marketing. Uma delas era de artesanato cara, quebrou uns paradigmas assim, muito grandes. A gente imaginava um mercado, por exemplo, mídia de massa, uma Globo, uma TV local,
Mas o canal que dava mais resultado, muitas vezes, era século XXI, com o programa de artesanato. E era forte esse programa, né? Muito forte. Muito forte. Tem um influenciador nessa área que ele teve loja e sempre teve um programa de trazer os artesãos e tudo mais. Quando eu ia inaugurar uma loja da Center Panos, nós levávamos o Dotan, porque a gente garantia 70, 80 pessoas lá. As senhorinhas amavam ele, iam lá pra ver ele, Isso tirar é foto o com que ele. hoje o pessoal fala, tem aquele famoso daquele segmento, né? Que Segmento, muita gente, isso. o pessoal não conhece, a maioria ninguém conhece, mas dentro daquele universo ali, Ele domina. Ele é formador de opinião. Formador de opinião. E aí nós inaugurávamos em Guaxupé. Não dá para você fazer placa. Não tem placa na cidade para isso. Tem pouquíssimas. Você vai ter que fazer carro de som, você vai ter que fazer panfletagem, panfletar em praças, que é uma coisa que a gente não imagina mais aqui em Campinas. Até carrinho de pipoca a gente fez lá em Guaxupé, eu lembro dessa história. Nós fizemos carrinho de pipoca, fizemos umas ações de guerrilha mesmo, sabe, de experience em volta da cidade. A gente tinha que pensar de uma outra forma. Mas você tem que ir na cidade e descobrir isso aí. Guaxupé foi um desafio, mas nem tanto, porque eu estudei em Guaxupé. Eu comecei então a faculdade noção, de publicidade, né? Lá. Sim. Aí eu fui nos professores da faculdade, né? Tipo, tô caçando mídia em Guaxupé. Com quem que eu falo? Facilitou por isso. O que eu faço? E aí eles foram me aconselhando e a gente foi contratando. Nós chegamos numa época, investir em outra rede de franquia, em saco de pão. Na cidade, funcionava. Mas só quem tá lá que sabe, né? Cara, e aí, por exemplo, a principal padaria da cidade, lá tem um fluxo. Então, são várias mídias que o negócio precisa dessa mídia local. Assim, uma infinidade de oportunidades. Hoje em dia, o pessoal tem partido cada vez mais para as eletrônicas por conta de custo. É muito mais barato você colocar uma campanha no Meta Ads, com verbos a partir de R$30 por dia, você consegue ter um bom impacto. Sim. Numa mídia, por exemplo, se a gente for falar de placa de outdoor, nós estamos falando na bissemana de R$3.000 sem negociação. É mais alto. E uma placa só depende da campanha, não faz verão, né? Você pode ter certeza que para você começar a brincar com placas de outdoor, no mínimo de 5 a 10, no mínimo, para você começar a fazer um barulho. E o ideal é que você ainda faça um mapeamento, né? Você coloca numa bissemana aqui, uma bissemana lá, você vai tentando posicionar. Por isso que eu gosto muito das oportunidades da Xempa, porque o valor mensal é muito melhor. Você consegue fechar um contratinho, fazer em volta do negócio, consegue fazer um raio de 2 km, várias plaquinhas, o impacto é melhor até que do outdoor. Mas se você falar que vai me dar os 10 mil para eu brincar no Google Ads, você vai ver um olhinho brilhando, hein? Porque dá. Porque hoje você consegue até no Waze, através do Google Ads, você consegue várias ações. Mas esse é um desafio principalmente para as agências criarem oportunidades. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu estava vendo uma entrevista agora, faz 2 semanas aí, do Caíto Maia. Da Chili Beans. Da Chili Beans, sim. E ele falou desse jeito, falou, olha, eu estou abrindo esse ano, 2026, 70 lojas no Brasil físicas. Abrir loja física, 70 lojas? Por quê? Porque o digital, ele está ficando cada vez mais caro. Sim. No negócio dele, sim, cada vez mais a conta fecha menos. Então, obviamente que você tem que fazer, tem que estar presente, enfim, mas ele não pode depender só disso. Olha como assim as coisas vão mudando e você tem que ficar atento e a hora que a agência entra para dirigir isso aí. Porque ele fala, o custo do cliente hoje, ele não fecha a conta. No caso, dependendo do negócio, custa quanto para um cliente chegar aqui? Tanto. Qual é o produto que vende? Tem alguma coisa que eventualmente pode não fechar. Então, assim, é um desafio para as agências. Eu brinco que as agências hoje em dia trabalham, acho que 30 vezes mais do que antigamente. Sim. Muito mais, pela pluralidade até de canais para você fazer. Exatamente, porque antigamente era a criação e você tinha lá 4, 5 veículos que você identificava aquele que se encaixava com o seu cliente dentro, né, enfim, do investimento. Mas hoje em dia, as possibilidades, só no digital, quantas tem? Meu Deus do céu. Você trabalhar com público-alvo, perfil de público. Hoje a gente fala de ICP, de persona. É um mercado... O tio da pessoa. Hoje eu estava vendo uma publicação que até a Ana Laura me mandou. Você vai falar Ana Laura me mandou. Muito legal. Você quer ver uma coisa engraçada? Tinha uma postagem que estava assim, ó. Padre Marcelo Rossi e o Marcelo D2. Ambos nasceram em 67. Ambos chamam Marcelo. Ambos são comunicadores e cantores. Ambos são cantores, lançaram música e tudo mais. Teoricamente... Líderes de comunidade. Líderes de comunidade. E nós estamos falando de pessoas que, teoricamente, antigamente, como a gente fazia a gestão das campanhas, eram pessoas iguais. Os dados demográficos são os mesmos. E eles são perfis iguais? Não.
os gostos, as atitudes são totalmente diferentes. Então, mudou muito o mercado. Antes você seguia uma linha de público, pô, esse canal encaixa, esse programa encaixa. Então, e aí o digital consegue chegar na comunidade dele, né? A gente brinca que dá para acertar o fígado da barata dentro da barata. É um negócio maravilhoso. Só que, lógico, tem que ter paciência. E o problema do digital, a maior disputa que nós temos com os clientes em geral, é que eles acreditam que é da noite para o dia. E não é dessa forma. É tentativa e erro da mesma forma. O conceito é o mesmo. Eu até tirei o termo digital do nome da Global, porque o digital é mais um dos caminhos do marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de comunicação, de pessoas, de estratégia, de produto. Na comunicação nós falamos de publicidade. Quando surgiu o marketing digital, ele era uma coisa diferente. Hoje já, na verdade hoje, já faz há bastante tempo, ele faz parte do marketing que engloba tudo, né? Tudo. E ele, na verdade, ainda fala, o marketing digital está dentro de publicidade, que faz parte da ramificação de comunicação, que é parte do marketing. Uma pecinha minúscula perto do que é. Sabe quando o filósofo... O Cortella. Cortella falava que você é só um ser humaninho dentro de uma comunidadezinha, num planetinha, que é só... Numa cidadezinha, num estadinho, num paizinho, num planetinha, num sistema solar, perto numa estrelinha e tal. É aí que entra a publicação das redes sociais. É uma publicação dentro de uma rede, que é só mais uma mídia dentro de um universo. E hoje nós tentamos mapear ele de qualquer forma. Então, por exemplo, como acertar esse público? Existem várias tríades para você seguir. Desde público, desde criativo, desde intenção de campanha. Então, nunca você pensava numa mídia de massa trabalhar funil. Nem existia, né? Nem existia. Era um tiro de canhão, o que pegar, pegou, né? Pegou. Hoje... É isso. Hoje o funil é a base das estratégias que a gente monta. Eu tenho funil, o meio... Eu acho que o funil, se você pensar assim, ele era o regional. O regional. O regional. É isso mesmo. Se você analisar, quando a gente pensa em campanhas, antigamente os veículos de Campinas, principalmente ia para São Paulo discutir com as agências de São Paulo que detinham as contas, que tinham a verba, discutia a verba. Eles compravam espaços, eles não tinham planejamento, eles distribuíam dinheiro, porque eles tinham uma verba para distribuir. É bem diferente. Hoje você consegue ter planejamento em cada ação, você consegue, que nem por exemplo na Blue Lord, a gente pode trabalhar por setor, a gente pode trabalhar por produto, a gente pode trabalhar por engajamento, tem várias coisas que você pode trabalhar. Antigamente não, você apresentava a marca... Sim, era isso e ponto. E ponto. E o detalhe era que todos faziam iguais. Que se viciava, né? Porque as agências... Lógico, todo mundo ganha BV, todo mundo ganha retorno disso. Eles preferenciavam aqueles que pagavam melhor comissão para eles. Era cômodo e ponto, né? O formato era esse. E tive uma época até que nós fazíamos um pouco de mapeamento de mídias para agências de São Paulo. Eu lembro que nós pegamos uma marca de aquecedores nacional, que na disputa com os clientes regionais, você pedir 20 placas de outdoor para um cliente é uma insanidade pelo valor que você tinha. E nós fazíamos campanhas para eles, nós ganhávamos parte do BV da negociação. E, nossa, eu ficava andando placa por placa de cidade, pegava na época da Clear Channel, da E3, e nós vamos fazendo mapeamento de mídia. Por isso que a comunicação local é importante.